Olá, como vai? Bem-vindos ao ONU News em português. Eu sou Mônica Grayley e o nosso convidado hoje é professor sênior da Faculdade de Medicina da Unesp, José Bertolotti. Ele também foi o coordenador de saúde mental e doenças neurológicas da Organização Mundial da Saúde, OMS, a agência da ONU com sede em Genebra. É um prazer enorme falar com ele agora diretamente de São Paulo, do estado de São Paulo. Professor, que prazer. Bem-vindo ao ONU News em português. Muito obrigado, o prazer é recíproco. Uma Vamos, satisfação estar novamente no seu programa. A satisfação é nossa. Vamos começar com esse estudo que foi divulgado essa semana, o Relatório Global sobre Neurologia da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que revela, professor, que mais de 40% da população global estão afetados por alguma condição neurológica e 11 milhões morrem por falta de tratamento. Doutor Bertolotti, por que esse tema é tão pouco cuidado? Inicialmente, é importante saber que o que hoje é a neurologia e a psiquiatria, até o século XIX, eram neuropsiquiatria. E ao contrário do que a gente pensa, que a psiquiatria saiu da neurologia, não. A neurologia saiu da psiquiatria. Esse relatório até indica há muito mais psiquiatras do que neurologistas no mundo, em todos os países. Sempre há muito mais psiquiatras. E pensando nos países menos desenvolvidos, que não têm recursos neurológicos, é sempre a área da saúde mental que cuida dos problemas neurológicos. E, na verdade, embora o problema seja diagnosticado como neurológico, os antecedentes nem sempre o são. Por exemplo, uma das principais doenças neurológicas é o acidente vascular cerebral, Aham. que, em geral, é cuidado por cardiologistas. As condições precursoras são circulatórias, a hipertensão, dieta inadequada. E a sequela aí vira a emergência do acidente vascular cerebral agudo, isquêmico ou hemorrágico, vira um problema neurológico. Mas todos os determinantes não são neurológicos, né? E Outros, como a epilepsia, é um problema neurológico que já se manifesta de início com sintomas neurológicos. Então, fica mais fácil abordar. Pois é, e a epilepsia, inclusive, é uma das doenças que estão aqui nessas estatísticas de 11 milhões de mortes por ano. Uma doença que é tratada com medicamento. Por que isso ocorre, doutor? É tratada com medicamento onde se sabe disso. E eu trabalhei em diversos países onde a epilepsia, somente grande mal, ainda era tida como um problema do domínio espiritual, de possessão de espíritos malignos, com propostas terapêuticas muito cruéis. Fustigação, chicoteamento, colocar uma lâmina em brasa na planta do pé ou da mão, porque é a crendice popular que diz que esta doença é espiritual. Na verdade, historicamente, a epilepsia sempre teve essa conotação espiritual. E era uma doença, assim, de vários imperadores romanos tinham epilepsia, né? E era algo, eu diria assim, distinto, distinguido. E aos poucos se percebeu que não eram só eles. E isso foi no século, praticamente no século XX, que se descobriu um médico francês que descobriu que havia uma alteração de ondas cerebrais que causava as convulsões, os ataques epiléticos, como se diz, né? Então, aí deixou de ser uma coisa espiritual, misteriosa, demoníaca, e para o tratamento. Entretanto, nem todos os lugares seguem este paradigma, acreditam nisso, digamos assim, e têm os medicamentos adequados, né? É E no- realmente uma doença com controle bastante eficaz na maioria dos tipos de epilepsia, mas grande parte da população mundial ainda não tem acesso a esse tratamento.
Mas muitas pessoas também, como o senhor falou, às vezes não foram diagnosticadas, na verdade, e outras também, quando moram sozinhas, ocorre um acidente delas morrerem com uma convulsão, não é isso? Sim, sim. Em países menos desenvolvidos, não é raro que a pessoa que cozinha num fogareiro, numa fogueira no chão, tenha convulsão, cai em cima do fogo, se queima e eventualmente até morre, né? Ou sofre quedas em outros lugares e às vezes a causa da morte que é dada é traumatismo craniano, porque a pessoa tem a convulsão, perde a consciência, cai, bate a cabeça, tem uma fratura e uma hemorragia cerebral, né? Então, é neurológica, porque a natureza da doença é neurológica e temos drogas extremamente eficientes para tratar esse problema. Agora, voltando um pouquinho para a sua vida como coordenador, não é verdade, na OMS, aqui a gente sabe pelo relatório que apenas 25% dos Estados-membros, ou 49 países, incluem distúrbios neurológicos em seu pacote de benefício de cobertura universal de saúde. Lembrando dessa época lá atrás, doutor Bertolotti, como convencer esses países a investirem em saúde mental? Olha, eu vou lhe dar números que são certamente defasados, não é? Mas até eu deixar a ativa da Organização Mundial da Saúde, havia não poucos países, uma grande população, 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, que tinham um ou dois psiquiatras no No país país inteiro, inteiro. o dia Aham, inteiro, aham. e nenhum neurologista. Então, era este único psiquiatra que tinha que se ocupar de todos os transtornos mentais das doenças neurológicas. E Uhum. num último levantamento que nós fizemos, no continente africano, subsaariano, e excluindo a África do Sul, havia 5 neurocirurgiões Hum. no continente. Ou seja, ali deve ter uns 30 países, né? Então, um paralelo que se fazia é uma situação muito mais grave de uma doença cardíaca que precisa de um transplante. Uhum. O país não tem essa condição, mas é tão raro que se chegue a este ponto que fica uma melhor relação custo-benefício para o país mandar este paciente ser operado fora do que criar infraestrutura interna. Uhum. Porque, na verdade, a proposta da Organização Mundial da Saúde, desde 1973, com a Declaração de Alma-Ata, é que os cuidados básicos de saúde incluam determinadas condições crônicas, Hum. que podem e devem ser manejadas por generalistas. Uhum. Então, não se trata de formar agora um corpo de neurologistas para todos os países. Nós precisamos é capacitar o pessoal de saúde existente para a identificação e o manejo desses casos. A OMS publicou um manual que tem um nome muito interessante, ele chama Manual para Identificação e Tratamento de Transtornos Mentais, Neurológicos e de Dependência de Drogas em locais onde não há especialistas. É um título longo, mas eu acho ele extremamente esclarecedor. E se estima que esses problemas crônicos, que sejam neurológicos, que sejam psiquiátricos, ou cardiológicos, ou respiratórios, cerca de 80% pode e deve ser diagnosticado na rede básica, nos cuidados primários, e tratados ali até o limite da resolução. O que escapar do alcance da rede básica, aí vai para cuidados especializados. E trabalhar também na questão do estigma, não é, doutor? Porque, como a gente falou aqui, uma questão de ignorância, não é? Não conhecer do que se está falando. Mas agora vamos mudar um pouquinho para redes sociais, que eu acho que esse que é o grande assunto nesse momento. Esses componentes químicos como dopamina, endorfina e outros que são liberados por navegar nessas plataformas e que têm atraído tanta gente, mas também têm adoecido muita gente. Qual é a sua receita, doutor Bertolotti? Olha, eu não tenho uma receita, porque eu até preparei uma apresentação que farei amanhã Uhum. no Hospital da Força Aérea de São Paulo, mostrando que
O Homo sapiens existe há 300 mil anos. O fogo foi domesticado há 5 mil anos. A roda há 4.500 anos. As redes sociais apareceram há 20 anos. Ou seja, nosso cérebro, de todos nós, não teve tempo de amadurecimento para lidar com esta tecnologia. Hum, Eu suponho que quando o fogo foi domesticado, deve ter havido algum desastre. Alguém se queimou, pegou fogo em alguma coisa, alguém se machucou gravemente. A mesma coisa com a roda. Hum? uhum. A escrita surgiu há 5 mil anos. Então, nosso cérebro teve 5 mil anos para se adaptar com símbolos escritos que representam palavras, que representam conceitos. Então, você não pode despejar um alfabeto numa população, numa pessoa que nunca ouviu falar de escrita. Só que nós temos a tecnologia mais recente, que é muito mais complexa que fogo e roda, extremamente recente, e nós não temos nenhuma geração que tenha vivido com isto. Então, eu não tenho receita nenhuma para isto, porque ninguém tem uma resposta. Ninguém sabe como lidar com isto. Mas como um especialista, quando o senhor observa alguém que fica na tela por muito tempo, ou assume, ou passa a consumir, digamos, não é verdade, notícias que não são verdadeiras, tragédias até, isso não deve fazer bem, doutor? Vamos separar duas coisas aqui. O tempo de tela, até hoje, não temos evidência que tempo de tela em si tenha um efeito deletério, a não ser que seja um uso muito exagerado. A tela se tornou indispensável hoje, não dá para viver no nosso meio sem um celular, sem um contato com a família, com o médico, das redes sociais. Porém, as escolas cada vez mais utilizam telas no processo pedagógico. E Então, também isso é proíbem. fundamental. E também proíbem, né? E O proíbe- celular. pois é, aí é o segundo componente, Uhum, uhum, que é o conteúdo. Uma coisa, a tecnologia tela. Outra coisa é o conteúdo dessa tecnologia. Só que hoje nós identificamos dois transtornos mentais ligados diretamente às telas. A Classificação Internacional de Doenças, a 11ª edição, que já é oficializada pela OMS, entra em vigor no Brasil em 2027, muito provavelmente, tem um diagnóstico de síndrome de dependência de videogame online, síndrome de dependência de videogame offline e apostas, jogo patológico. Então, são três diagnósticos ligados diretamente às telas. Quer dizer, então, cada Tempo de usuário. tela não é uma doença ainda, Como? tá? Mas tempo de tela não caracteriza um transtorno mental reconhecido. Mas o Mas que. esses três comportamentos são dependência, como é a dependência de heroína, dependência de cocaína, de crack, De de drogas, não é? álcool, de Verdade. drogas em geral. Ou seja, cada usuário deve, obviamente, monitorar o seu próprio conteúdo, o conteúdo que está consumindo, não é verdade? Para manter a sua saúde mental em dia. Exatamente. Um fumante tem que saber que um cigarro faz mal. Ele Verdade. é livre para escolher onde ele para. Só que a partir do momento que se instala a dependência, o indivíduo não escolhe mais. Quem escolhe é a dependência. Muito obrigada, doutor Bertolotti. Muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News. Eu que agradeço.